Olá, seja muito bem-vindo. Estou de volta para trazer os destaques do Brasil e do mundo desta terça-feira. E os conflitos entre Israel e o grupo islâmico radical Hamas entraram no 11º dia. Já são mais de 4.200 mortos, sendo cerca de 2.800 palestinos e 1.400 israelenses. A grande maioria, infelizmente, são civis. Ataques israelenses no sul da faixa de Gaza deixaram cerca de 80 mortos nesta terça-feira, enquanto centenas de civis, incluindo cidadãos estrangeiros, ainda aguardam a abertura da fronteira com o Egito. O balanço foi divulgado pela emissora árabe Al Jazeera, que cita fontes palestinas. Os bombardeios atingiram inclusive Rafah, município para onde muitos fugiram para escapar dos ataques constantes na cidade de Gaza, no norte da faixa. Centenas de civis, incluindo cidadãos brasileiros e italianos, aguardam autorização para cruzar a fronteira com o Egito, de onde serão repatriados. Segundo o Ministério das Relações Exteriores da Itália, espera que os nacionais do país que estão perto de Rafah consigam sair hoje da faixa de Gaza e chegar no Egito. As negociações estão em curso e são tratadas como prioridade. Do lado egípcio da fronteira, comboios de ajuda humanitária esperam permissão para entrar em Gaza, que já enfrenta escassez de água potável e pode ficar sem comida nos próximos dias. De acordo com as Forças Armadas de Israel, o movimento palestino pratica terrorismo psicológico. Acredita-se que o país judeu esteja preparando uma incursão terrestre em Gaza, mas o exército ressaltou que as próximas etapas da guerra podem reservar algo diferente. E morreu a filha da brasileira que estava entre os sequestrados pelo Hamas. A informação foi confirmada pelo tio da vítima. A israelense Celeste Fishben, de 18 anos, era babá e trabalhava em um kibbutz, que é uma pequena comunidade rural, quando ela se separou dos seus familiares logo após o início dos bombardeios. Ela foi mais uma vítima dos rebeldes do grupo terrorista que invadiram várias casas e levaram cerca de 120 pessoas. Celeste não conseguiu escapar do grupo armado, mas os familiares da jovem tiveram mais sorte. Quando as sirenes soaram, eles, que estavam na casa da avó e foram para um abrigo, conseguiram se salvar. A partir desse momento, eles chegaram a trocar mensagens com a Celeste, que inclusive deu o alerta de que os terroristas estavam disfarçados. Depois de algum tempo, ela deixou de responder às mensagens. A mãe e as avós da jovem, nascidas em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, viviam em um outro kibbutz na região de Gaza, depois de terem saído do Bom Retiro, na capital paulista, rumo ao Estado de Israel. E a relatoria da CPMI de 8 de janeiro, a senadora Elisiane Gama leu nesta manhã ao colegiado o relatório final da comissão. No documento, ela pediu o indiciamento de 61 pessoas, entre civis e militares, pelos ataques a Brasília. A votação deve acontecer somente amanhã, quarta-feira. O relatório apresentado por Elisiane Gama responsabilizou as Forças Armadas e a Polícia Militar do Distrito Federal. Ao todo, 29 militares foram listados no parecer, com destaque para o ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, e para o ex-comandante do Exército, general Freire Gomes. No documento, ela aponta que a omissão de militares diante dos movimentos que levaram aos ataques a Brasília de 8 de janeiro. Cerca de 5.000 vândalos invadiram, depredaram e saquearam o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Nosso objetivo nesta comissão parlamentar mista de inquérito foi entender como isso aconteceu, como alguns milhares de insurgentes se radicalizaram, se organizaram e puderam romper sem muita dificuldade os sistemas de segurança que deveriam proteger a Praça dos Três Poderes. Procuramos neste relatório identificar todos os que conspiraram para o 8 de janeiro. Listamos todos aqueles para os quais pudemos encontrar indícios de autoria, sejam mentores, sejam executores por ação ou omissão, sejam instigadores, sejam financiadores. O ex-presidente Jair Bolsonaro e parte do núcleo de seu governo, 5 ex-ministros e 4 ex-auxiliares também estão na lista. Para ser aprovado, o documento precisa dos votos da maioria dos membros da CPMI. Caso seja aprovado, o relatório é enviado a diversos órgãos que avaliam e decidem pela apresentação de denúncias baseadas nele.
A lista é, na prática, uma sugestão e não significa indiciamentos automáticos. Cabe aos órgãos responsáveis, como o Ministério Público e a Advocacia Geral da União, avaliar a apresentação de denúncias. E o setor de serviços interrompeu a sequência positiva e encolheu um pouco em agosto. Segundo o IBGE, apesar da queda, o setor ainda está acima do patamar pré-pandemia. Responsável por cerca de 70% do PIB nacional, o setor de serviços reverteu a recente trajetória positiva e encolheu 0,9% em agosto. Segundo o IBGE, com a primeira queda em 4 meses, o setor acumula 11,6% acima do patamar pré-pandemia. No mês, 4 das 5 atividades pesquisadas tiveram queda, com destaque para o setor de transportes. O resultado dos transportes foi puxado principalmente pelo recuo nas atividades de gestão de portos e terminais e de transportes rodoviário de cargas. Os serviços prestados às famílias também contribuíram para o resultado negativo em agosto. Segundo o IBGE, o segmento segue como o único a não superar o patamar pré-pandemia, operando abaixo do nível de fevereiro de 2020. O terceiro impacto negativo mais importante veio de informação e comunicação. O grupo de outros serviços registrou o quarto impacto negativo. Por outro lado, a única atividade a registrar crescimento foram os serviços administrativos e complementares, que subiram em agosto. Nesse setor, destacam-se atividades de limpeza, atividades jurídicas e serviços de engenharia. 4 trabalhadores morreram soterrados em uma construção de um supermercado em Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros informou que um muro de contenção de 3 metros desabou nesta manhã e atingiu ao menos 5 pessoas que trabalhavam na obra de construção civil no bairro Belvedere, na região centro-sul da capital mineira. 3 homens de 58, 55 e 35 anos morreram no local. Outra vítima chegou a ser encaminhada para o hospital, mas não resistiu. Um outro homem foi encaminhado para o hospital com escoriações. E uma 6ª pessoa conseguiu sair antes do desmoronamento. 6 viaturas do Corpo de Bombeiros e ambulâncias do SAMU foram até o local. A Defesa Civil da capital também foi acionada. Muito obrigada pela sua companhia. Essa edição fica por aqui, mas eu te convido a continuar ligado na programação da HIT, porque ao longo do dia você vai continuar bem informado. Até mais!